Boas pessoal, JB aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos falar de baterias. E vamos falar de baterias por causa da segurança. Porque para quem usa mods não rolados, mods mecânicos, nós temos que ver até que ponto é que nós podemos fazer as nossas resistências, usar as nossas resistências. E então temos que ver a nossa segurança, até que ponto é que podemos puxar pelas baterias. Mas antes de vermos até que ponto é que podemos puxar pelas baterias, temos que saber que baterias usar. Nós não podemos usar pilhas destas. 2As, 3As. Ora, os mods são preparados para usar pilhas com mais capacidade, quer a nível de carga, quer a nível de potência, quer a nível de uma coisa que nós vamos falar, que é das coisas mais importantes a saber das baterias, que é a capacidade de descarga contínua. Vamos falar do pico e vamos falar da capacidade de descarga contínua, porque esse realmente é o valor que nos interessa. Quando falamos de baterias, nós temos que analisar o que é que significa o valor de cada bateria. Então temos os miliamperes. É a capacidade que a bateria tem de retenção da energia, ou seja, é como uma garrafa de água, se for de 1,5 litro, tem uma capacidade de levar 1,5 litro de água. As baterias é exatamente a mesma coisa. 2500 miliamperes, 2000 miliamperes, 3000 miliamperes, significa a quantidade de energia que ela consegue reter e que nos consegue fornecer durante X tempo. Não vamos entrar em pormenores técnicos, porque eu não sou nenhum perito em eletricidade, física ou química. Isto pretende ser um vídeo para pessoas tal e qual como eu, novatas nisto, com dúvidas, com falta de conhecimentos em pormenor, mas pelo menos para saber o mínimo para se poder vapear em segurança. Então, como é que nós vamos conhecer as nossas baterias, como é que nós vamos escolher as nossas baterias? Para começar, vamos ter que saber escolher as nossas baterias. A primeira parte que nos compete saber sobre as baterias é as que são mais importantes, menos importantes, mais seguras, menos seguras para o vaping. Todas as baterias têm algumas letras que identificam o tipo de material com que elas são feitas, o seu interior químico, os metais que a compõem. E então vamos falar das ICRs. ICRs são conhecidas por ser estas baterias azuis, como por exemplo esta Samsung, se vocês repararem, diz ali ICR, um tipo de bateria que consegue atingir temperaturas elevadas muito rapidamente, muito mais facilmente que as outras que vamos falar a seguir, e a sua reação é muito mais violenta. Ora, nós vamos fazer testes nos vídeos que vamos publicar, os caçadores de mitos do vaping, acerca dos testes destas baterias, até que ponto é que elas podem ser puxadas a nível de curtos-circuitos e temperaturas. Estejam atentos ao canal, subscrevam para poderem ver o que nós vamos fazer com este tipo de baterias, porque temos aí algumas para arrebentar com elas. Segundo o Mudes, o guru das baterias, vai estar a descrição para o blog e para os dados, as tabelas do Mudes, vão estar na descrição deste vídeo, porque são as mais utilizadas, mais seguidas a nível internacional, porque ele é mesmo o guru dos testes das baterias. E segundo outras pessoas entendidas no assunto, as quais eu tenho seguido alguns fóruns, alguns blogs, alguns YouTubes, estas baterias são muito perigosas. Muito perigosas. Não por serem de cor azul, porque existem outras baterias de outras marcas em cor azul, não confundam. É o facto de ser ICR. Depois temos as INR. E as INR são como, por exemplo, estas da Samsung. Como vocês podem ver, está ali descrito INR. Estas são as 25R. E estas baterias, segundo o que dizem os especialistas, e as diferenças entre as letras, depois vocês poderão ver no blog do Mudes, está em inglês. Se precisarem de ajuda, poderei disponibilizar-me para fazer uma tradução integral com o tempo. O que é certo é que estas baterias têm uma capacidade de aumento de temperatura muito inferiores às ICR, àquelas azuis que eu acabei de mostrar. Significa que pode dar em problemas caso se excedam os limites da bateria, mas são menos comuns o que eles chamam as chamas, em caso de exceder a capacidade da bateria em termos de temperatura. Mas mesmo assim, segundo os técnicos, está aqui uma química já bastante segura. Melhor do que estas, ainda existem as IMR. Tem uma capacidade de aguentar a temperatura muito elevada, ou seja, antes de entrarem em stress, e vamos perceber o que é isto de entrar em stress, conseguem aguentar, e a reação é muito menos violenta que estas duas que eu vos mostrei, especialmente do que a ICR. E depois
a mais segura delas todas é a IF-Aero e que tem a capacidade de aguentar a temperatura mais alta destas todas. Eu não tenho aqui nenhuma IF-Aero para vos mostrar. IM-Aero, tenho aqui um exemplo da Efest e que diz IMR e já vamos falar destas baterias. IF-Aero não tenho aqui nenhuma para vos poder mostrar. Estou à espera de uma encomenda de baterias que fiz. Pensava que chegava até a fazer este vídeo, mas entretanto eu não quis adiar a feitura deste vídeo. Falámos da parte química. Ora, a parte química para escolher a qualidade da bateria. Mas nós temos que saber que tipo de bateria é que precisamos. E então vamos falar de tamanhos. Existem as 18-650, existem as 18-350, existem as 20-700, existe uma série delas. Qual é a diferença? Como é que nós sabemos isto? Ora, se olharmos aqui para este rabisco, temos a bateria e vamos dar como exemplo uma destas. Temos a bateria e a bateria não é nada mais, nada menos do que a conjunção de várias medidas. Esta é uma 18-650. Ora, 18 é a espessura da bateria, 65 é a altura da bateria e o 0 é o formato da bateria. Ora, quase todas são redondas, portanto o 0 é comum a todas. Se olharmos para uma 18-350, temos então 18 de espessura, mas depois em altura só temos 350. E podemos verificar como é que estas medidas são então tiradas. Parem, 650 de 18 e o 0 do redondo. Ora, 350 e o 18. Ora, então temos os dados das baterias e a escolha dos tamanhos das baterias. Falámos sobre os metais que as compõem. Ora, queremos saber o tipo de bateria que queremos, a medida da bateria que queremos, agora temos que escolher a sua compra. Existem algumas formas de escolhermos as baterias. Nós podemos escolher pela sua capacidade de energia, de retenção de energia, os miliamperes, mas o mais importante para o vaping é realmente a sua capacidade de descarga contínua em amperes. Isto leva-nos a grandes questões. O Mudge tem esta tabela, que é uma tabela dos testes feitos por ele. Está o link aí em baixo na descrição, em que vocês têm as várias marcas e modelos de baterias existentes, nomeadamente os miliamperes que elas têm, o MFG, que é Manufacturing, os dados de fábrica que nos são dados pela fábrica, pela marca. Depois temos os testes feitos pelo Mudge de descarga contínua em amperes da mesma e o máximo que pode ser atingido no vaping em termos de pico. Vocês vão perguntar assim, mas como é que se atinge estes amperes em termos de vaping? Já lá vamos, não tenham pressa, estamos a falar de baterias. O que é certo é que quanto mais alta a amperagem, mais segura é a bateria. É lógico que nós temos aqui um contrassenso. Quanto mais miliamperes, menos amperes vamos ter. Quanto mais amperes, menos miliamperes. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. É impossível. É lógico que existem muitas marcas a lançar baterias, como por exemplo esta, que diz que tem 3000 miliamperes e diz que tem 35 amperes de descarga. Não tem. Se nós formos à tabela do Mudge, que diz nas baterias Efest Purple e que temos de 3000 miliamperes e que diz que a fábrica é de 35, os testes dele dizem que é só de 20 amperes. Pois é, então não devemos confiar no que está nas etiquetas. Não. Esta tabela é um ótimo guia para nós sabermos a descarga contínua das baterias e o pico máximo que a bateria deve levar em termos de continuidade de disparo. Como é que nós vamos saber isto? Através da lei de Ohms e que será falada no próximo vídeo em pormenor. De qualquer forma, o assunto hoje é bateria. Então nós temos que saber a capacidade de descarga contínua das baterias. Para que é que isto serve? Nós quando carregamos num modo mecânico, damos-lhe um pico de descarga consoante a resistência que nós lá temos, nomeadamente o tipo de fio que usamos na nossa resistência. Se é de níquel, se é de nicrómio, se é de titânio. É lógico que o níquel não deve ser utilizado em modos mecânicos. Porquê? Porque a resistência é tão baixa que facilmente pode-se dar um curto-circuito. E a velocidade com que ela aquece é um pico de descarga tão forte para a bateria que pode provocar um curto-circuito. Ora, como é que as baterias aquecem e podem dar problemas? Ou
pela criação, simulação ou acontecimento de uma avaria, de um problema na resistência no acessório que nós usamos para fazer o nosso vapor, RDA, RTA, etc. E que a resistência possa ser tão baixa ou possa haver um problema que ela faça curto-circuito. Usarmos o modo em sistema de chain vaping, ou seja, vapear em corrente, vapear vezes seguidas sem conta, muito fortes, muito seguidas. Estamos a provocar uma descarga da bateria muito forte, muito rapidamente, o que vai fazer com que a sua temperatura aumente e essa descarga seja muito mais elevada. Então, ponto número 1, a escolher as baterias, terem atenção, os amperes. Então, mas aparece aqui um outro valor em causa, os volts. Ok, os volts nós trabalhamos com voltagem média, que é, conforme está aqui neste autocolante, 3.7 volts. Esta é a capacidade da bateria de voltagem média nominal. O pico em carga é de 4.2. Quando nós estamos a carregar a bateria, tal e qual como eu vos vou mostrar aqui, ela está com 3.7. Significa o quê? Significa que não está totalmente carregada, como vocês podem ver, ela está quase vazia. Vamos ver outra bateria, 3.9, portanto tem mais do que 3.7. As baterias carregadas têm no máximo 4.2. Ora, 4.2 significa que é a capacidade máxima. Nas contas que nós vamos fazer para a lei de ohms, eu vou utilizar sempre os 4.2. Porquê? Porque quanto mais alto for o valor da voltagem, mais seguras são as nossas contas para a obtenção de dados em relação à nossa própria segurança. Se vocês quiserem fazer o cálculo nominal da voltagem em 3.7, poderão fazê-lo à vossa conta e risco. Em relação a esta situação da voltagem, convém dizer que à medida que nós vamos descarregando a nossa bateria mediante a utilização, menos volts, menos força e de energia a nossa resistência vai receber, ou seja, menos vapor, menos calor. Daí começar a baixar. Ora, se baixa a quantidade de energia, o risco tem. Daí os 4.2 volts ser o máximo e ser por aí que nós vamos fazer as nossas contas para aumentar o nosso nível de segurança. Como é que nós devemos escolher as nossas baterias? Pelo tipo de bateria, ICR não, INR, IMR, IFR. Depois temos a escolha da bateria pela sua amperagem, que é o mais importante, e os miliamperes, que é a sua capacidade de termos bateria para utilizar durante o tempo que nós achamos que é necessário. Uma das questões que se levanta na compra de baterias são as baterias de marcas brancas, marcas não conhecidas. Ora, se nós seguirmos a tabela do Moody's pela marca e a referência da bateria, nós conseguimos descobrir. Existe um site que é o Steam Engine, está aí em baixo também, que eu utilizo muito para me facilitar as minhas contas. Existem montes de aplicações para Android ou iOS, que nós, através da referência que está na bateria, conseguimos saber os dados da bateria e a qualificação da bateria em termos de potência, capacidade, amperagem, etc. Isto levanta-nos aqui uma questão. Ok, baterias que são recaustadas, que são re-wrapped, como aparece escrito nos sites. Ora, todas as baterias vêm com uma capa que não é nada mais nada menos que um pedaço de plástico e que vem a revestir a nossa bateria. Então, mas porquê? Porque a bateria é feita de metal. Quando isto acontece, de começar a ficar neste estado, nós devemos substituir esta capa. Vamos ver como é que se faz a substituição desta capa. É lógico que se chegar a este estado em que, se repararem, a proteção que existe entre o positivo e o negativo deixou de existir, esta bateria está pronta a ser colocada no pilhão. Nunca coloquem a pilha no pilhão assim, abandonada. Quanto mais não seja, coloquem-na na caixa de transporte original, embrulhem-na com algo que a proteja para não criar curtos-circuitos dentro do próprio pilhão e não aleijar alguém. O que vamos fazer com esta bateria vai ser provocar um curto-circuito, ver até que ponto é que ela aguenta a temperatura e até que ponto é que ela vai entrar em stress. Então vamos ver como é que nós substituímos este plástico, este revestimento. Vamos começar por tirá-lo. Reparem que no interior da bateria nós temos então o positivo com este anel protetor. Eu aconselho o corte da informação original da bateria, mesmo para memória futura, e poderão ou colar com Super Cola 3 ou simplesmente, ao colocarem a capinha nova na bateria, deixá-la ir para o interior de maneira a que ela fique no seu lugar. Ora, vamos deixar uma margem em baixo e uma margem em cima.
vamos colocar o anel de proteção do positivo no seu local e agora, muito simples, para quem tem um acessório de aquecimento usado em eletrónica, eletricidade, etc., o pode utilizar. Quem não tem, utiliza um secador de cabelo, como eu vou utilizar. E agora, reparem, ao colocar o secador de cabelo a quente, muita atenção, não dar calor em excesso para não danificar a própria bateria, que é suposto ela não atingir temperaturas elevadas. Portanto, muita atenção com isto. Reparem, ficou com o anel de proteção no sítio, a parte do negativo está protegida, a capa está no sítio e o pedaço da sua informação no seu interior. Ora, eu tenho por norma utilizar estes pequenos autocolantes e escrever nos mesmos os amperes para que eu não me distraia e não troque as baterias. Se repararem, eu nestas também tinha aqui escrito para não me enganar. Em relação à utilização de baterias a par, 2, 3, 4 baterias ou em série, recordem este pormenor. Paralelas, lado a lado, elas aumentam a amperagem, mas mantêm a voltagem. Mas, na realidade, as coisas não funcionam bem assim em termos de contas. Há que terem atenção que quando elas estão da resistência interna das próprias baterias tem uma redução algo em termos de valor sobre aquilo que elas representam. Nomeadamente, deve-se ter em conta a redução de 20% do total. Por exemplo, duas baterias de 20 amperes seriam 40 amperes, reduz-se 20%, menos 8 amperes, fazemos as contas, 32 amperes média, ok? Nunca trabalhem sem valores corretos e sem saberem o que estão a fazer. Lidar com baterias é perigoso. Estamos a falar de segurança, dos limites, o que é que as baterias têm. Então, mas o que é que acontece se as baterias ultrapassarem esses limites? Pois, isso vamos ver num dos próximos vídeos dos Caçadores de Mitos, o que é que vamos fazer com as baterias. Até lá, vou-vos explicar o que é que pode acontecer, apesar de ainda não ter os vídeos. É chamado venting. Venting não é nada mais, nada menos que um processo físico que acontece quando existe uma pressão no interior da bateria e que vai fazer com que ela liberte gás, vai fazer com que ela possa, inclusive, começar a libertar líquido e, numa fase seguinte, a possibilidade de um excesso de temperatura provocar algumas faíscas e até uma pequena explosão. E quando digo pequena, porque há baterias que vão fazer um estrondo maior, há baterias que vão fazer um estrondo menor. Esses testes é o que nós vamos fazer, iremos ver mais tarde. O que é certo é que primeiro sintoma para risco na bateria, aumento da temperatura. Sempre que as baterias ultrapassarem os 100 graus de temperatura é um elevado risco, segundo o que diz o MUDES. Na tabela do MUDES, tal e qual como foi mostrado há pouco, esta tabela que estamos a ver agora, que está na descrição do vídeo, o link para ela, diz que o máximo vaping amps, ou seja, os amperes máximos para vapear, são calculados na descarga quando estamos a vapear sem exceder os 100 graus Celsius, limite de segurança, caso a bateria seja descarregada continuadamente devido a uma malfunção, pressionar acidental do botão do fire, do ligar, mais alto do que isto, poderá colocar-se a si em risco e a bateria de venting, ou seja, libertação de gases líquido, ou ainda pior, no caso de haver um problema com a própria bateria. Se exceder estes valores, a bateria vai entrar em sobreaquecimento e pode ser um grande problema. Portanto, devemos nos manter nos valores da descarga contínua, em amperes, para estarmos sempre dentro dos limites de segurança. É lógico que, havendo pico, podemos ir até um pouco mais de acordo com a bateria, com a tabela do MUDES. Por fim, será que nós sabemos o que é que estamos a fazer? Será que sabemos que baterias é que estamos a colocar? Antes de passarmos aos conselhos de segurança, vamos falar da carga das baterias. Nós podemos ter carregadores de várias marcas, vários modelos. Eu utilizo este da Nitecore, vocês podem ver aqui, com duas slots, em que eu posso carregar duas baterias ao mesmo tempo, em que ele diz-me o valor da voltagem e os miliamperes que estão a ser carregados e o tempo de carga. Reparem, esta está a 3.72 volts e está a carregar 500 miliamperes. Por acaso, este permite-me fazer uma seleção de carga mais lenta ainda.
a 300 mAh. O que é que isto quer dizer? Segundo esta tabela do Moods, vocês vão estar a ver neste momento no vosso ecrã, nós temos aí a tabela de acordo com o que já foi testado pelo próprio Moods, para carga até 4.2 volts, mais ou menos 0,05 volts. Nunca devemos fazer overcharging, ou seja, sobrecarregar a bateria, mas também nunca devemos deixar descarregar totalmente a bateria. E então temos aí as velocidades de carga aconselhadas para que a bateria tenha uma vida prolongada, nomeadamente as cargas, por exemplo, desta Samsung 25R a 0,75 amperes, ou seja, 750 mAh. Este é o valor para que seja aumentada, ou pelo menos que não seja encurtada a durabilidade da bateria. Podemos ir pela fábrica até 1.25 e podemos fazer uma carga rápida até 4 amperes, mas isto é dado pelo fabricante, não é aconselhado pelo Moods. Uma coisa muito importante a terem atenção: sempre que as baterias baixarem abaixo dos 2.5 volts, entraram no fim de vida. Existem formas de tentar corrigir, de tentar recuperar as baterias. Eu não tenho um carregador que o permita fazer e duvido que arriscasse fazê-lo. Como tudo na vida, tem um princípio e tem um fim, portanto, acho que quando algo chega ao fim de vida, deve ser-lhe dado o tratamento adequado do seu fim de vida. Sempre que diminuir abaixo dos 2.5 volts, pensem seriamente em abandonar as vossas baterias no local indicado da forma correta. Mais conselhos de segurança. Transporte as baterias. Nunca transportem as vossas baterias soltas num bolso, numa mochila, num saco, seja no que for. Porquê? Porque elas vão andar a mexer, há um jogo de chaves, um porta-chaves, moedas, possam vir a fazer contacto. Se elas estiverem feridas, como aquelas que eu vos mostrei há pouco, na zona do positivo e do negativo, o mais certo é que vão provocar um curto-circuito sem que vocês deem por ela. E depois, problemas. Utilizem estas borrachinhas. Estas borrachinhas podem ser utilizadas para transportar as vossas baterias em segurança, ou utilizem caixinhas próprias que podem ser utilizadas para transportar as vossas baterias em segurança. Existe ainda esta hipótese, que é utilizada inclusive para transporte de baterias nos correios, por exemplo. Então, conselhos de segurança em relação às nossas baterias. Para aumentar a durabilidade das baterias. Primeiro, não sobreaquecê-las. Quando fizermos este sistema de substituir a camisinha da bateria, devemos ter algum cuidado para não sobreaquecer as baterias. Esse é um dos problemas que elas sofrem. Mas também o inverso. Não devemos submetê-las a temperaturas demasiado baixas, porque vamos destruir a sua própria química interior. Não devemos descarregá-las totalmente e não devemos sobrecarregá-las e insistir numa carga acima do seu máximo. Se porventura na descarga ela descer abaixo dos 2 volts, devemos imediatamente recarregá-la na velocidade mínima possível que o carregador suporte. E assim que ela estiver acima dos 3 volts, aí sim podemos pôr a carga normal. Mas muita atenção, se ela estiver muito tempo abaixo dos 2 volts, pensem seriamente em colocá-la no pilhão, abandoná-la. Um conselho de segurança dito pelo Moods é que é preferível cargas e descargas parciais, pequenas, do que deixar descarregar totalmente e carregar totalmente. Este é um conselho muito importante de segurança para todos os nossos dispositivos que usem baterias. E quando é que nós devemos pensar em abandonar e substituir as nossas baterias? Além da diminuição da voltagem, conforme eu vos falei, além dela estar destruída em termos de proteções e de alguma pancada que tenha levado ou do estado visual dela, devemos pensar substituí-la quando nós, após carregarmos a bateria e a colocamos em funcionamento, obtemos uma informação de bateria baixa ou sem bateria nos nossos mods ou nos nossos carregadores muito rapidamente. É sinal que a vida dela está muito reduzida. Sempre que no modo não regulado, no modo mecânico, na utilização de uma bateria com ela carregada, repararmos que ela já não está a bater com aquela força, já não está a dar aquela intensidade energética à nossa resistência, é sinal que ela está com problemas. Sempre que a nossa bateria começa a ter um aquecimento anormal, quer durante o carregamento, quer durante a utilização, mantendo o mesmo carregador, o mesmo sistema, a mesma velocidade, ou no caso da utilização, mantendo a mesma resistência, se ela aquece anormalmente,
significa que ela está com problemas. A resistência interna da própria bateria pode estar com algum problema. É sinónimo de cuidado. Sempre que a bateria, por algum motivo, entrar em venting, quer com a libertação de gases, quer com a libertação de líquido interior da bateria, essa bateria deve ser imediatamente protegida e colocada no pilhão. Não deve ser reutilizada nem tentada o seu restauro, a sua recuperação. Uma vez com problemas, a partir daí acabou a vida dessa bateria. Não existe uma validade para a utilização das baterias, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 5 meses. Depende da utilização que nós damos às baterias, o tipo de cargas, a velocidade de carga com que nós o fazemos, como as descarregamos, com que potência, com que frequência e com o tratamento que nós lhe damos em termos de vida física. Por favor, não utilizem as coisas havendo risco. Façam as coisas com cuidado, com segurança. Vejam as listas e as tabelas do Muts, vejam as tabelas do Daniel e comparem com aquilo que vocês querem fazer e como estão a fazer. Comprem sempre baterias de confiança, de marca. Não é por meia dúzia de cêntimos no valor de cada bateria que vale a pena pôr a vida em risco. Antes de as comprarem, escolham de acordo com aquilo que vocês pretendem fazer e depois comprem de acordo com a vossa escolha. É lógico que o preço interessa, é lógico que as contas contam, mas é lógico que a vossa segurança vale muito mais do que isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu não sou nenhum expert nesta matéria, mas espero ter ajudado a quem tem dúvidas como eu as tinha. Uma das minhas primeiras dúvidas quando comecei a vapear era se eu podia utilizar estas baterias porque tinha dezenas delas em casa. A resposta que me foi dada: nem penses nisso. Informa-te, estuda primeiro, nem penses nisso. E eu cá estou a fazer o vídeo para vos ajudar naquilo que eu acho ser essencial para o conhecimento da vossa segurança. Próximo vídeo, lei de Ohmios, que será a correlação entre isto, a resistência e a utilização em modos não regulados. Se bem que no regulados poderá aplicar-se, mas para efeitos de conta. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, comentem, critiquem, deem as vossas opiniões. Críticas construtivas serão sempre bem-vindas porque eu quero aprender. Vapeiem, mas não fumem.